É com muita alegria que nós cumprimentamos a todos os queridos e amados irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria estarmos estudando mais uma temática interessante e importante da nossa escola bíblica dominical. E estamos estudando nesse segundo trimestre de 2020 o seguinte tema: a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. As lições estudadas neste trimestre, meus queridos irmãos, cujo conteúdo foi elaborado pela nossa casa publicadora, elas estão fundamentadas na Epístola de Paulo aos Efésios. E esta carta nos foi apresentada com maestria pelo nosso professor, pastor Sandro Pereira, na aula inaugural. E segundo o que se denominava introdução especial, nos foi apresentado questões como a autoria, a data, os leitores originais, o tema da carta e o seu propósito. E é tão importante isso nós pensarmos porque a carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta sui generis. Ela não trata de temas específicos, de problemas de algumas congregações, algumas igrejas ou alguns destinatários, mas ela trata várias temáticas focando principalmente a chamada da igreja, a eleição da igreja e a sua posição em Cristo Jesus. Então estudaremos aqui dois aspectos nessa lição de número 3, dois aspectos muito importantes na compreensão da soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, eleição e predestinação. Nós gostaríamos de informar aos senhores que o foco desta lição não se destina a debates intermináveis entre as diversas correntes que versam sobre a mecânica da salvação, mas trazer segurança ao salvo em Cristo Jesus. Como disse Francis Fox, a doutrina da eleição não é levantada como um assunto de controvérsia ou de especulação, mas sim a doutrina da eleição e da predestinação dos eleitos traz ao crente segurança, confiança. O nosso texto áureo vai nos trazer o seguinte, se encontra em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Diz assim: como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A verdade prática diz o seguinte: segundo a sua presciência, preste atenção nesse termo, presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam em Cristo e perseverariam na sua fé. Bendito seja o nome do Senhor. A leitura diária, nós vamos pular essa parte, porque serve para você estar fazendo a sua leitura em casa, o seu culto doméstico, né? A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 1, versículos 4 a 12. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. É claro que essa dispensação da plenitude dos tempos aponta para um tempo escatológico, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, preste atenção nesse termo, nele, em Cristo digo, em quem também fomos eleitos ou feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós,
os que primeiro esperamos em Cristo. A introdução desta lição traz a seguinte informação. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam, ou seja, esclarecem o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal, estou frisando, pentecostal, referente à eleição e à predestinação. Por que frisamos a interpretação pentecostal? Porque ela difere de outras correntes de interpretação dessas duas disciplinas. Por exemplo, existe uma corrente que defende a predestinação incondicional. É a chamada de predestinação extrema. Aqui a vontade do homem fica excluída. Há uma segunda corrente que defende a predestinação restrita, que se leva em consideração o livre-arbítrio humano. A terceira corrente defende a predestinação condicional. E aqui se analisa o que se denomina de sinergismo. Contraponto, o sinergismo faz um contraponto ao monergismo. O que se entende por sinergismo é a cooperação mútua entre Deus e o homem. E a corrente que defende o sinergismo, eles citam preferencialmente Tiago capítulo 4 e versículo 8. Chegai-vos para Deus e ele se chegará para vós. E o monergismo é a mecânica, eles entendem que a mecânica da salvação se dá unilateralmente. O tópico 1 da nossa lição traz o seguinte informação. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência, pois diz o texto, antes da fundação do mundo. Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Subtópico 1, a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. E aqui está um esclarecimento sobre o primeiro objetivo específico da nossa lição. A diferenciação entre eleição e predestinação. A eleição, meus amados, diz respeito à ideia de escolha. Aos Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso ela é cristocêntrica. E isto é segurança para os salvos. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo existisse, antes que o mundo fosse criado, este plano perfeito da salvação já estava pronto. Terceiro, e qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. A nossa declaração de fé, ela assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. E segundo Hernandes Dias Lopes, concorda conosco também, que ele disse que à parte de Cristo não existe eleição. Subtópico 2. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação oferecida em Cristo é oferecida a todos. João capítulo 3, versículo 16 está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqueles que alegam que Jesus morreu só para os eleitos, vão afirmar que mundo aqui não é mundo, é o mundo dos eleitos. É claro que nossa visão discorda desta assertiva. E torna-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório, e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não por obras. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Terceiro subtópico, nós somos eleitos para uma vida santa e irrepreensível.
Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego hagios, santo, significa separado do pecado. Conforme 1 Pedro 1,15, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. E os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. E segundo Francis Folkes, amomos tem o seu correspondente hebraico que aponta para o animal sem mácula para o sacrifício. Aquele animal puro, sem defeito. Quarto subtópico, nós fomos eleitos para uma nova vida, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta do velho homem. E Paulo vai frisar isso em Colossenses, para despir do velho homem. E essa velha conduta vem carregada de mentira, furtos, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, a avareza e a embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja sem mácula, sem ruga, mas santa, irrepreensível, igreja gloriosa. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação, isto é, até a glorificação final no dia de Cristo. O tópico 2 da nossa lição vai trazer o seguinte assunto: predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Predestinação, segundo Francis Folkes, é apenas uma outra palavra que expressa o fato de que o plano de Deus para o seu povo vem desde a eternidade. O termo grego prurizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus. Preste atenção, aqui está uma definição para eleição, uma diferenciação. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido. Então, se a eleição diz respeito à escolha, a predestinação diz respeito ao que seria a vida desses escolhidos. A declaração de fé da Assembleia de Deus diz que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal, a perseverarem até o fim, é o que diz Romanos 8, 29 e 30. Logo foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Segundo subtópico, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era um regime conhecido entre os romanos e gregos. O regime chamado de patria potestas, aonde, em documento formal, um pai que era proprietário do filho poderia ceder a outra família. E na outra família, segundo os eruditos, esse filho adotado recebia novo nome, o passado era esquecido, ele passava a viver uma vida diferente, uma vida nova. Assim, o apóstolo Paulo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o seu beneplácito ou segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Foi por amor. Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos.
Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove a Deus, ao Pai, fazê-lo assim. Terceiro subtópico, os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Entretanto, em Cristo o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Paulo foi feliz quando ele disse em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 18, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E ele fecha o pensamento no versículo 19, dizendo que o Senhor confiou a nós, a igreja desse tempo presente, confirmar a palavra da reconciliação. Nesse sentido, meus amados, o apóstolo Paulo usa a analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito a um novo nome, aos bens de quem o adotava. Igualmente na filiação divina, Deus predestinou bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo. Fomos predestinados para ser conforme a imagem do seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus concede a redenção e a remissão de pecados e estabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isto significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas feitas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Caminhamos agora para o último tópico da nossa lição, o terceiro tópico, que aborda o seguinte tema: a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, pela vontade divina, Cristo, e por seu incalculável amor. Deus nos amou primeiro para nos predestinar a tais grandes bênçãos que envolvem a nossa salvação. Subtópico 1, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam dos seus caminhos, maus caminhos. Estava em uma aula de teologia quando o professor disse que se eu fosse escolhido por Deus para ir para o inferno e perder a minha salvação, porque esse era o plano maior de Deus, eu não tinha nada mais o que fazer. Eu era um eleito à condenação e não teria nada o que fazer mais com essa situação. E é claro que nós discordamos veementemente dessa ideia. Deus não escolheu pessoas privilegiadas à salvação e nem outros menos privilegiados à condenação. Mas aí a Bíblia vai trazer que Deus deseja que todos os homens se convertam. E eu gostaria de ler nesse instante um texto que se encontra em Ezequiel, no capítulo 33 da nossa Bíblia Sagrada. No capítulo 33, a partir do versículo 1 até o 11, estão ali registradas as responsabilidades de um atalaia. Mas só vou fechar aqui no versículo 11, que diz o seguinte: diz ele, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, pois, dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de perecer, ó casa de Israel? Então Deus chama todos ao arrependimento. É vontade de Deus que todos os homens se arrependam. Nas 6 vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Ela está tratando dos eleitos, dos que receberam a Jesus como Salvador. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu uns para o céu e os demais infelizes para o inferno. Isso é inconcebível, essa ideia. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento, à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. E caminhamos agora para o segundo subtópico, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade
e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Antes que houvesse mundo, o plano já estava estabelecido. Vou frisar, e isso é segurança para o salvo em Cristo Jesus. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Plano B, já ouvimos alguém falar de plano B. A cruz não foi plano B. A cruz era o único plano de Deus. O Jesus morto na cruz do Calvário era o único plano. Não tem plano B na redenção. Então veja, não era um plano de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre, que assim seria. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos de prover a salvação, o amor de Deus. João disse que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quando foi isso? Desde a eternidade passada, aonde a mente humana não alcança. Ali o homem foi eleito por Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou a essas ricas bênçãos em Cristo Jesus. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, graça, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se chegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Jesus disse, quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Conclusão da nossa lição. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Queridos, independentemente das linhas de abordagem, dessas temáticas interessantes e importantes, eleição e predestinação, a Igreja de Cristo tem uma tarefa: evangelizar, evangelizar, evangelizar. Anunciar o Evangelho a toda criatura, porque todos eles são alvos do amor de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe de forma maravilhosa. Amém.